Schneider, não há como fiscalizar esse descumprimento do estágio obrigatório? Onde estão falhando aí? Olha, a gente está falhando em várias coisas, né? A primeira delas, como bem disse o representante do Todos pela Educação, é que a formação dos professores piorou. Até 2015, 70% dos professores no Brasil eram formados presencialmente e 30% à distância. Hoje se inverteu. Então, os professores estão sendo formados à distância. E isso, numa categoria que você precisa da prática, né? Ensinar não é você transmitir um conteúdo. Ensinar exige que você conheça muito bem aquele conteúdo que você está ministrando e como os alunos aprendem. E isso tem ciência para isso, né? E essa ciência se desenvolve na prática, tendo um curso que ao longo do período que o formando está lá, ele tenha a possibilidade de praticar, como existem nas melhores escolas do mundo. O Brasil está longe disso. A gente tem mal e mal esse estágio. E aí, não fazer esse estágio é o básico do básico do básico que está deixando de ser feito. E aquele professor que vai chegar na sala de aula vai chegar menos preparado ainda. A fiscalização cabe ao Ministério da Educação e às secretarias de educação também. Elas precisam fiscalizar as instituições que formam professores ou que formam licenciandos, aqueles que estudam matemática, mas fazem uma licenciatura para poder dar aula de matemática e outras disciplinas. Agora, se há o descumprimento de algo que é obrigatório, como é que esses alunos estão se formando? Estão se formando mal. Eles estão se formando muito mal, infelizmente. E a responsabilidade não é dele. A responsabilidade é de um lado, das instituições formadoras, que têm a obrigação de acompanhar isso e de cobrar o estágio, e dos governos que precisam fiscalizar. Juliana, e você acha que o governo federal tem um papel fundamental na ampliação e na qualificação de programas que permitem a execução de estágios mais estruturados? Sim, acho que é um papel importante que o governo poderia ter e atuar nisso. É importante porque ele consegue, com isso, óbvio que num plano muito bem feito, ele consegue fazer com que, especialmente, a educação de base melhore. Não é só isso que resolve o nosso problema. A gente sabe que existem outras questões que permeiam hoje uma educação de base que não é boa. Mas se você qualifica melhor o professor, certamente você já consegue tendo alguns tipos de resultados ao longo do tempo. Então, isso ajudaria bastante. Mas eu acho que também tem uma necessidade muito grande de se olhar, como o Schneider falou, o que está sendo feito na qualificação, como é que esses professores estão se formando. O problema é muito complexo, né? Você tem que olhar, por um lado, como é que você forma professores, por outro, como é que essas crianças estão dentro dessa escola, se elas têm acesso à educação, se elas têm acesso a materiais didáticos, se elas conseguem chegar na escola. A gente sabe que essa é uma realidade de uma parte significante do povo brasileiro. Muita gente não consegue ter acesso ao básico. Então, a gente precisa, na verdade, olhar a questão educacional de uma forma muito mais ampla. O governo tem um papel importantíssimo. Ele pode, no curto prazo, resolver fiscalizando melhor, ele pode ter medidas que melhorem isso nesse momento. Mas se a gente não parar para olhar ao longo do tempo, com uma visão mais de longo prazo, a gente vai continuar empurrando o problema com a barriga.